Agora sim. Bom dia aos irmãos, mais uma vez. Também aos irmãos que estão lá atrás, que foram acompanhando ao longo do culto. Enquanto estão lá aqui o tripé, queria também dar um anúncio que tinha esquecido. O pastor Santana hoje não está conosco, porque está a participar da celebração de 50 anos da Igreja Batista de Tires. Não é? 50 anos que a igreja está lá. E essa igreja tem uma relação histórica importantíssima com a Igreja da Parede, porque ela é filha de nós, da Igreja da Parede, né? De nós na altura, não é? A igreja na altura. Então, foi um projeto de plantação da Igreja Evangélica Batista da Parede, que hoje faz já 50 anos. Então, ali, quando tinham 11 anos, não é? Nós fizemos 61, foi quando a igreja se consagrou lá, não é? Legalmente, como uma comunidade cristã. Então, é para também sempre orarmos, termos este espírito de igreja cristã, que é uma só, não é? E por causa disso o pastor também está lá, não só a visitar, mas também a levar a palavra. Queria convidar os irmãos para irmos às Escrituras, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. E vamos ler capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Hoje é domingo de Ramos, não é? É um dia importante para nós, porque começa a semana da paixão, do sofrimento, de muitos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já sabia que poucos dias depois haveria de ser crucificado, mas também tinha anunciado que haveria de ressuscitar. Então vamos ler esta passagem. São vários versículos, mas é uma passagem só. Apesar de que as nossas Bíblias dividem em 3, há uma unidade que nós não deveríamos, na medida do possível, cortar. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. Tá bem? Versículo 1 ao 22 de Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de David. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de David, indignaram-se
e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, diz-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pederdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? Então nós temos esta porção das Escrituras que é bastante conhecida, sempre representada nos filmes acerca de Cristo. Então nós temos aqui uma abordagem que deve ser feita em primeira análise ao povo hebreu, não é? Esse povo hebreu recebe a Cristo entoando um salmo, que é o Salmo 118. Resulta que quando as pessoas cantavam este salmo, o faziam cada ano. Não era uma questão de aquele dia ter cantado isso. Obviamente, houve uma identificação com Jesus Cristo por ele ter chegado, mas eram salmos que ali aproximadamente entre o Salmo 110 para a frente, que eram entoados de muitos peregrinos que de muitas partes do mundo iam a Jerusalém naquela semana. Eles também fazem uma coisa que já tinha sido feita em 2 Reis, capítulo 9, que de uma forma honrosa vão e colocam ali os palmos, não é, os ramos, para Cristo passar. Já tinha sido feito com um dos reis de Judá. Neste sentido, irmãos, quando Cristo chega, apesar de que Mateus não fala isto, mas Lucas fala, nos filmes nunca se representa muito bem às vezes, porque Cristo parece que é triste. Lucas nos diz que ele chorou pela cidade, diz: tu nem sabes o que te vai acontecer em breve, porque pouco tempo depois seria a destruição de Jerusalém, alguns anos depois. Então não é uma festa que muitas vezes parece, não é? Alguns não gostam do título de entrada triunfal, porque de facto não mostram isso os evangelhos em geral. O evangelho de Marcos até mostra um certo silêncio. Cristo não reage, se reparam na passagem. Uma coisa que é inusual, ele fica em silêncio. Entrou, ouviu, mas não falou nada. Uma coisa que, teoricamente, deveria ter dito alguma coisa, mas não, ele simplesmente chorou, segundo nos narra Lucas. A partir de ali, irmãos, nós vemos a Cristo que entra no templo. Existem dois momentos no ministério de Cristo onde ele vai ao templo e destrói, não é, tira mesas, não é, tira muitas coisas, que em João capítulo 2, que é a primeira vez, e nesta última vez. Acontece duas vezes exatamente o mesmo. E o que acontecia, irmãos? Por que havia aqui esta confusão? Como os irmãos sabem, na lei do Senhor estava estipulado vários sacrifícios, animais como cordeiros, como ovelhas, e animais também mais pequenos como pombas, não é? Para quem não tinha muito dinheiro, podia comprar uma pombinha para um sacrifício. Resulta que pela grande quantidade de judeus que iam a Jerusalém nessa altura, muitos judeus que viviam em Jerusalém aproveitavam-se daquela situação e começavam a vender os animais a um preço elevado. Então havia ali uma troca de moedas, havia ali um mercado, uma espécie ali de, como se fosse uma quinta-feira em Carcavelos, uma confusão de pessoas, não é, a comprarem. E claro, os judeus que foram fazer, onde foram meter o mercado, o que é chamado o átrio dos gentios. Era uma parte do templo onde uma pessoa que não fosse judia, podia ir ao templo, mas tinha que ficar nessa sala. As outras partes tinha que ser judeu. Então eles foram a meter esse mercado, não é? Essa troca de dinheiro, em que incluso Cristo fala de ladrões que haviam ali,
há parte para as outras nações, para os gentios, para os egípcios que queriam ir lá, para os etíopes, para pessoas do sul da Europa, para pessoas que vinham da Antioquia. Essas pessoas tinham, como quem diz, entre aspas, a pior parte, a parte mais confusa. Né? Então, Cristo indigna-se, e ele cita aqui nesta passagem Isaías 56, onde Deus fala: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Não é? E Isaías fala de casa de oração para todas as nações. Cristo depois continua, irmãos, e os sacerdotes, não é? Um bocado indignados, porque estavam a cantar as crianças, sobre o Filho de Deus, o Filho de David, indignaram-se, não é? Falaram com Cristo, e Cristo cita o Salmo 8, não é? Há muitas citações aqui, típico do Evangelho de Mateus, muitas citações do Antigo Testamento. E a passagem acaba na parte da figueira. É ali que acaba a passagem, por isso nós tínhamos que chegar lá. Não podíamos ficar presos. Isto tem sido interpretado por uma boa parte do evangelicalismo como um milagre simbólico. Um milagre simbólico. E vou repetir só, ler novamente a parte de milagre só. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por que é que nós entendemos que este foi um milagre simbólico? O povo de Israel, o povo judeu, representa aqui aquela figueira. Ou seja, muitas folhas, chama a atenção de longe, ela avistou, não é? Era apelativa para ser comestível, muitas folhas, e quando ele se aproximou, não havia nada, era só folhas. Quando Jesus Cristo chega a Jerusalém, passa exatamente o mesmo. Ele chega e vê muitas folhas. Cânticos acerca dele, que não é que esteja errado cantar a Cristo, né? Ramos, né? Compreendo também a profecia que haveria de entrar num jumentinho, não é? Uma mostra de uma chegada pacífica e não num cavalo ou em um carro, como seria uma chegada violenta, não é? Para conquistar uma cidade. Então, muitas folhas. Chega ao templo, um grande movimento de sacrifício, de pombas, de cordeiros e outros animais, tudo folhas. E não estava a ser feito aquilo que para Cristo, e que muitas vezes fala, é o verdadeiro fruto de uma vida convertida, uma vida arrependida, que é uma vida de oração. Então, muitas folhas e nenhum fruto. E o único fruto que ele encontra, não é, está nas criancinhas, que elas parecem que cantavam igual que os outros, mas Cristo conhece os corações, aquela se parecia ser um cântico verdadeiro. É por causa disso que poucos dias depois, este mesmo povo não tem nenhum problema em pedir a sacrifício a Cristo, porque era só folhas. Lá dentro não havia nada. Nesse sentido, Cristo dá uma palavra bastante dura, quando diz: nunca mais nasça fruto de ti. O povo de Israel, como tal, com o seu sistema de sacrifícios, com o seu sistema de governo que tinham sumos sacerdotes e tal, chegou ao seu fim. Chegou ao seu fim, e para nós, Cristo, não é, agora tomou esse papel intermediário entre os povos, as nações e Deus. Então, nesse sentido, hoje, eu sei que isto pode ser muito debatível, não é? Mas as pessoas que querem mesmo que seja construído um terceiro templo, que volte o sistema para irem visitar os sacrifícios novamente. Não é? Quando, biblicamente, principalmente na carta aos Hebreus, explica que agora é através de Cristo Jesus, porque a figueira ficou estéril já.
né? A nação de Israel como tal, não os judeus, pessoas, não é? Já não é o intermediário entre Deus e o mundo. Isso agora descansa unicamente em Cristo Jesus. É o que ele aqui diz. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Este ensino, irmãos, fala muito sobre o povo de Israel. E às vezes, pois, podemos ficar só na parte histórica e na parte de significado para esta nação e esquecermos-nos de que também cada parte da palavra tem um significado para nós, para a igreja e também para cada cristão. Então, eu gostaria aqui de retirar alguns princípios, porque há muita coisa aqui que dá para falar, mas eu gostaria de retirar alguns princípios para que nós possamos pensar, meditar pessoalmente como comunidade cristã. Primeiro é que as folhas são manifestações públicas da nossa fé, mas que não representam o cerne do nosso relacionamento com Deus. As folhas são manifestações públicas da nossa fé, mas que não representam o cerne do nosso relacionamento com Deus. Nesse sentido, irmãos, as folhas formam parte da figueira, mas não são o fruto. Então, nós como cristãos temos folhas, não é errado. O problema é não ter fruto. Mas às vezes podemos pensar que as folhas são os frutos, e não é assim. Nesse sentido, que coisas podem ser folhas? Pois aquilo que o Senhor falou através dos profetas. A música, em última instância, se não está acompanhada de um coração arrependido, é uma folha. Ela é apelativa. Um grande templo, como nós temos aqui relativo a Portugal, um templo grande até, é uma folha. Uma boa folha, uma folha bonita, né, que recebeu agora lindas obras. Às vezes, quando fazemos aqui alguma festa, alguma comunhão, alguma participação especial, são folhas. E nada disso é errado. Okay? Lembremos-nos, o problema é não ter fruto. As folhas formam parte. Cada um de nós poderá também ter folhas. Às vezes, necessariamente, podem ser religiosas. Podem ser folhas seculares. A saúde, muitas vezes, a pessoa tem a sua confiança e acha que ela é bendecida por Deus por gozar de boa saúde. E acha que ali é que está o seu cerne. E se não tem saúde, acha que não está bem o seu relacionamento com Deus. O mundo secular também pode vender folhas falsas, como poderá ser, por exemplo, a beleza, o dinheiro, o poder. Cristãos podem sentir-se confortáveis ao ter esse tipo de folhas que já são um bocado mais pecaminosos, por assim dizer. Então, cada um de nós, irmãos, deve refletir, porque o fruto do nosso relacionamento com Deus, essas folhas são importantes, estão ali para manifestar o que nós acreditamos, mas está em ter uma vida de oração. É ali onde Cristo vai testar de facto o nosso relacionamento com Deus. O domingo é um dia maravilhoso, mas é só 2 horas e 30 ou 3 que estamos aqui nesta casa. E, na última instância, é uma boa folha que devemos mantê-la sempre. Mas se Cristo for lá entrar, assim como entrou no templo, no nosso quarto, na nossa sala, o que estamos a fazer? Estamos a ter um tempo considerável para falarmos com Deus, e esse sim é um fruto verdadeiro. Isso não é uma folha. Uma pessoa que, no seu dia, quando ninguém o está a ver, dedica um tempo para falar com Deus, isso é um verdadeiro fruto. É isso que Cristo quer ver em nós particularmente, em nós como igreja, e que não viu na altura em Jerusalém. Vamos continuar a tirar outros princípios. Quando vamos aqui a falar acerca do que Cristo fez no templo, eu gostaria que nós pudéssemos pensar no seguinte: se vamos deixar que Cristo seja o nosso Senhor, Ele vai derribar muitas mesas. Okay? Se vamos deixar que Cristo seja o nosso Senhor, Ele vai derribar muitas mesas. O que eu quero dizer com isto é, Cristo entrou no templo e Ele fez
ali o que ninguém queria que Cristo fizesse, não é? Tirou as mesas, as moedas, outra passagem não diz, não é? Que também pegou uma corda, não é? Então, criou uma confusão para obrigar as pessoas a que entendessem o princípio do átrio dos gentios, que era para a oração a todas as nações. Hoje, como cristãos, nós podemos, às vezes, querer que Cristo entre na nossa vida quase como uma espécie de bilhete para a eternidade. Quero ser salvo, então deixo que Cristo entre no meu coração. Mas fica por aí. Mas Cristo, às vezes, se nós deixamos que Ele trabalhe em nós, vai mexer muita coisa, irmãos. Porque se nós estamos ali como o povo judeu e deixamos que Cristo, figurativamente aqui, né, falando, Cristo vai querer mexer na forma como estamos a educar os nossos filhos. E ali a gente vai reagir, epa. Não sabia que ser cristão também me levava a tratar os meus filhos de uma forma diferente que eu fazia. Cristo entra e vai mexer no nosso relacionamento, para os que estamos casados, conjugal. Ei, aqui Cristo... Espera lá, eu não estava esperando aqui esta mesa ser mexida. Eu queria que ficasse na mesma. Não é isso? Cristo entra na mesa das finanças. Cristo, esta parte é minha. Eu ganho aqui o meu dinheiro, eu tomo decisões nos meus gastos. Mas Cristo não é assim que trabalha. Ele quer também tomar conta dessa mesa e abalá-la, não para destruí-la, mas sim para que esteja de acordo à vontade de Deus. Então, irmãos, Cristo, quando entra na nossa vida, não é somente para dar um bilhete para a eternidade. Muito típico que aconteceu no evangelicalismo do século XX, não é? Só falar da eternidade e não falar do hoje. Não é? Então, eu gostaria que nós pudéssemos pensar quais são as mesas, não é? Que coisas na minha vida Cristo deveria mexer e eu deveria abrir mão. Deixemos que Ele entre na educação dos nossos filhos, nas motivações do nosso coração, no comportamento no trabalho, no comportamento em casa, com os filhos, com o cônjuge, com a igreja, com o vizinho, com o dinheiro, com a saúde, e deixar que Cristo faça o que Ele tenha que fazer. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o povo, que Cristo disse, olha, não tem fruto, fica estéril. E podemos ficar 20, 30 anos a ter muitas folhas e a nunca tirar aqui, mostrar um fruto. Uma outra coisa que nós conseguimos ver aqui no povo de Israel é não criemos expectativas seculares acerca do nosso relacionamento com Cristo. Não criemos expectativas seculares no nosso relacionamento com Cristo. Por que digo isto? O povo sacrifica a Cristo porque a chegada que eles achavam que ia ser o início provavelmente de um movimento de libertação do jugo romano, acaba por não ser isso. Eles queriam de facto liberdade. Não queriam orar, não queriam deixar o átrio livre para os gentios, não queriam de facto arrepender-se. Alguns inclusive não acreditavam em João Batista como um profeta, não acreditavam em Cristo Jesus como o Senhor. E a partir de ali criaram uma expectativa única e simplesmente secular do seu relacionamento com Cristo. Queriam simplesmente liberdade. Não é? Nós hoje em dia podemos também ser persuadidos por este evangelho da prosperidade que de facto faz isto. Não é? Nos vende, ensina que o momento de uma pessoa tornar-se cristã, o momento de uma pessoa também entregar a sua vida, as suas finanças a Cristo Jesus, Cristo vai satisfazer as nossas motivações seculares. Não é que sejam erradas, mas questões temporárias que um dia vão acabar, como o trabalho, como a saúde, como a prosperidade financeira, que a Bíblia fala, não é contra isso, mas não são promessas da nova aliança em Cristo Jesus. Elas são uma má interpretação da antiga aliança aplicada literalmente para o cristão. Então, é isso que Cristo aqui está a ensinar. Ele não vem aqui a satisfazer expectativas seculares para nós.
Ele não se vai impressionar com as folhas que nós vamos ter como cristãos hoje em dia. E Ele quer que nós deixemos que Ele mexa nas nossas mesas, que Ele mexa na confusão que podemos ter no nosso coração, no nosso estilo de vida. É isso que Ele quer fazer. E ali poderá chegar a uma figueira com folhas, mas também como as criancinhas lá que estavam no templo, com frutos. É isso que o Senhor quer para nós, é isso que o Senhor nos chama a acreditarmos e a viver nesta semana de Páscoa. Avaliemos os frutos que cada um de nós tem. Oremos. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado porque Tu inspiraste Mateus para deixar-nos esta preciosa porção da história de Cristo. Te agradecemos porque Tu nos exortas e nos chamas a ver que tipo de folhas temos, nos chamas a ver se de facto temos fruto. Mostras a Israel como, neste caso, como um mau exemplo do que foi receber ao Messias, mas nós podemos cair exatamente no mesmo pecado. Cantarmos, louvarmos, estarmos em comunhão e substituir os frutos pelas folhas e ficarmos por aí. E durante a nossa vida cotidiana, vivermos sem dependência numa vida de oração. Senhor, também mexe conosco. Cada um de nós, saindo dessa velha natureza, ainda tem restos do velho homem, que se não estamos atentos, podem ganhar muita força na nossa vida. Mas nós, Senhor, acreditamos que Tu tens poder. Poder para criar, mas também poder para restaurar vidas que estão espiritualmente pobres. E é isso que nós Te pedimos. Mexe conosco, com a nossa vida familiar, financeira, com nossos hábitos espirituais, com a nossa vida e com o cônjuge, com os amigos, com o trabalho. Mexe conosco, Senhor. Que não fiquemos ofendidos quando nos mostres de facto os nossos pecados e, em lugar de reclamarmos, possamos nos arrepender disso. Te agradecemos, Pai, por este tempo, que esta semana seja para a Igreja Batista da Parede uma semana de refrigério espiritual, uma semana de arrependimento e oração, uma semana de votos para começarmos também e continuarmos um ano em humildade e oração. Te agradecemos, Pai, por isto e que Tu possas agora receber este louvor que vamos cantar juntos, com uma folha por uma folha de verdade, que está no fundo, também carregada de bom fruto. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.